Sarp é levado para depor sobre o assassinato da mãe no dia da festa do Doruk. Bahá e Sarp têm uma forte discussão por causa das fotos que ele tirou com Sirin. Iril concorda em ir embora do país desde que o pai não ajude mais a Sirin. Henry vai atrás do filho. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Força de Mulher, no resumo semanal de 14 a 18 de abril. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que seja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Nissan e Doruk ficam encantados com o apartamento do pai, principalmente com o quarto que ele arrumou para eles e os gêmeos. Arif faz o pai ir com ele até Kismet com o contrato de aluguel de Sarp para ver se tem como rescindi-lo. Depois de olhar o contrato, Kismet pergunta se o Suf não leu antes de assinar. E o Suf diz que tinha esquecido os óculos e lhe falaram que era um contrato de aluguel padrão. Kismet diz: se isso aqui é um contrato padrão, então eu sou um kiwi. Vocês não vão conseguir tirar esse homem de lá. Melhor nem perder tempo. Arif pergunta se não existe nenhuma brecha. Kismet diz que legalmente não tem jeito não. Eles foram muito espertos nisso. Arif pede para o pai esperar um pouco lá fora, porque quer falar de outra coisa com Kismet. E o Suf sai e Arif diz à irmã que acha que o pai está desconfiado sobre ela. Kismet diz para ele deixar o Yusuf perguntar. Ela acompanha Arif até a porta. Quando Yusuf e Arif estão saindo, a secretária diz: Dona Kismet, eu comprei o remédio da Dona Elmas. Ao escutar o nome da mulher, Yusuf para. Ele se vira e fica olhando surpreso para Kismet. Kismet agradece à secretária, depois olha bem para Yusuf e diz: tenha um bom dia. Yusuf manda Arif voltar para casa sozinho e diz que precisa resolver uma coisinha antes. Sarp diz a Nissan e Doruk que comprou flores para a mãe deles e quer fazer uma surpresa para ela, quando ela chegar. Bahá conta para Seida que Sarp não tem mais dinheiro e diz que ele teve que deixar tudo para o SWAT, para o Nezir deixá-lo em paz. Elas começam a falar sobre Sarp ter alugado o apartamento no edifício palácio. Seida fala sobre Arif querer tirar Sarp de lá e diz que ele não tem culpa disso. Bahá diz: eu sei que ele não tem culpa disso e o Sarp tem o direito de alugar uma casa perto da gente, mas ele não devia ter enganado Yusuf para alugar o apartamento de cima. Como Arif vai explicar para as crianças que despejou o pai delas? Da janela, Nissan vê a mãe e Seida chegando e diz para elas subirem para ver o quarto deles, que ficou muito bonito. Seida diz a Bahá que não vai subir agora, vai falar com Arif e depois elas conversam. Bahá vê Munir saindo do prédio e o ignora completamente. Seida pergunta se Arif conseguiu falar com a advogada. Arif diz que sim e não dá para fazer mais nada. Seida pergunta se ele vai na festa do Doruk. Arif diz que não, mas vai mandar o presente dele. Nissan diz à mãe que primeiro vai mostrar o quarto deles e depois tem uma surpresa para ela. Sarp vê o colar no pescoço de Bahá, fica muito sério e se lembra do que Arif disse para ele. Nissan e Doruk levam a mãe até a janela e mostram as flores para ela. Nesse instante, Arif está passando, olha para cima e vê Bahá e Sarp na janela. Bahá fica olhando para Arif sem reação. Nissan pergunta se a mãe gostou das flores e diz que o papai comprou para ela. Arif fica parado ali por alguns segundos, olhando para eles. E depois vai para a cafeteria. Bahá dá um sorrisinho sem graça, diz a Nissan que achou as flores bonitas, muito lindas, e agradece Sarp. Sarp diz que se ela quiser pode levar as flores para sua casa. Bahá diz que não precisa e chama os filhos para voltarem para casa. Sarp diz: bom, agora precisam falar com a mãe de vocês para ver se vocês podem dormir aqui essa noite. Bahá não gosta do que Sarp faz. Nissan e Doruk insistem para a mãe deixá-los dormir no quarto novo. Com jeitinho, Bahá diz que depois eles podem ir, que a tinta ainda está fresca, o cheiro pode fazer mal e então é melhor eles dormirem em casa hoje. Sarp diz que a mãe deles tem razão, ele não tinha pensado na tinta. Nissan e Doruk querem que o pai vá para a casa deles, dizendo que a tinta também pode fazer mal para ele. Bahá diz que não, porque os adultos não passam mal igual as crianças com o cheiro de tinta e pergunta se eles entenderam. Sarp diz: não, isso não é verdade e para ser honesto, o cheiro da tinta me faz muito mal. Também, especialmente quando está muito forte. Sem paciência, Bahá diz:
Você pode ir para um hotel ou abrir as janelas do apartamento. Doruk e Nissan resmungam e com firmeza Bahá diz: Doruk, Nissan, por favor, não comecem, vamos. Doruk diz: o papai bem que falou que todas as mamães às vezes ficam muito irritadas. Bahá dá uma encarada em Sarp, mas não diz mais nada para ele e chama os filhos para irem logo. Eles saem e Sarp fica com cara de tacho por Bahá não ter cedido aos caprichos dele e dos filhos. Henry chega à casa de Atice e se desculpa com ela e Enver pela grosseria da mãe. A mãe de Henry chega ao apartamento de Seida. Ao ver a mulher, Seida fecha a porta na cara dela. A mulher fica batendo na porta e pergunta quem Seida pensa que é para ficar atrás do filho dela. Ela diz: escuta aqui, você tem um filho com ele, mas não vai virar a dona de nada nosso, sua aproveitadora. Bahá sai do seu apartamento e pergunta por que ela está gritando daquele jeito. A mulher diz: você de novo? Bahá diz: você de novo nada, os meus filhos estão assustados com essa gritaria toda. A senhora diz a Bahá: eu só queria ver como você ficaria se uma mulher como ela usasse o seu filho. Eu não vou permitir isso. O meu filho não nasceu em um bordel. Eu não vou deixar uma desqualificada como ela chegar perto do meu filho. Sarp se aproxima delas e pergunta a Bahá o que foi. Bahá diz à mulher que a Seida e o filho dela não têm absolutamente mais nada, que a Seida saiu da cafeteria e não quer nem saber do seu Henry. Ela está comprometida. A senhora diz que é mentira e pergunta quem vai querer ficar com uma mulher dessa. Sarp diz: eu, senhora. A Seida vai ser a minha esposa. Seida fica surpresa ao escutar Sarp. Sarp continua falando para a mulher: e eu vou pedir para a senhora não falar mais mal dela desse jeito. E só não falo o que a senhora merece ouvir em respeito à sua idade, tá bom? Agora, por favor, se me der licença, eu vou entrar nesse apartamento. E pode ir embora. Muito bem, Sarp. Belíssima atitude. Arrasou. Palmas para você. A mulher sai da frente, muito sem graça. Sarp bate na porta e diz: Seida, já cheguei, amor. Seida abre a porta e Sarp diz: eu trouxe tudo o que você me pediu, só não tinha pepino. E entra no apartamento dela. Seida olha para a mulher e depois para Bahá. Bahá faz sinal para ela seguir o teatro de Sarp e fecha a porta. A mãe de Henry fica sem reação e Bahá diz: a senhora entendeu? Agora, por favor, vá embora e vê se aprende a não destratar as pessoas. A mulher vai embora com o rabinho entre as pernas, sem dizer mais nenhuma palavra. Seida diz a Sarp: escuta, eu não vou fazer as pazes com você porque acabou de me ajudar. Sarp diz: não te ajudei em troca de nada. Bahá avisa Seida que a mulher já foi. Seida abre a porta. Sarp dá boa noite e começa a subir as escadas. Então, Seida agradece ele. Sarp diz que ela não precisa agradecer. Yusuf fica esperando Kismet sair do escritório. E ao ficar frente a ela diz: você é minha filha, não é? A Elmas é a sua mãe. Kismet diz que os dois não têm nada para conversar. Yusuf pergunta por que então ela foi atrás deles. Kismet diz: eu queria achar o meu irmão, não você. E desse jeito para mim tá ótimo. Eu não quero um pai, porque eu não preciso mais. Eu não vou perder grande coisa com um pai como você. O pai que eu queria quando pequena não era como você. Eu sempre quis saber como você era, mas passou muito longe do que eu esperava. Pensa um pouco, se o Arif que foi criado por você não consegue gostar de você, qual é a razão para eu te incluir na minha vida? E vai embora sem olhar para trás. Yusuf chega em casa, pergunta se Arif gosta dele como pai e diz que quer saber se é um pai ruim. Arif diz: por que essa pergunta agora? Arif, você gosta de mim. Depois de tudo que você fez, só agora você pensou nisso? Yusuf diz: então não gosta de mim. Arif diz: você não fala por mim. Yusuf diz: então que bom que gosta. Arif diz: não, eu nunca disse que gostava. Yusuf pergunta o que ele sente então. Arif diz: como que eu sinto? Como você me pergunta o que eu sinto por você? Eu acho incrível. Você é o meu pai, é óbvio que eu gosto de você. Yusuf fica alegrinho. No dia seguinte, Doruk acorda e vai bater no apartamento do pai. Sarp pergunta se aconteceu alguma coisa. Doruk diz que queria saber se ele estava ali e volta para casa. Yusuf faz o café da manhã para Arif e fala com ele carinhosamente.
Seida se lembra dos presentes que Elis comprou para Nissan e Doruk e entrega para Bahá. Bahá fica emocionada ao ver o vestido que Elis comprou para Nissan. Seida diz a Bahá que conversou com Arif e ele não vai na festa do Doruk. Seida diz para ela conversar com ele, porque ele deve estar pensando que ela não quer a presença dele. Bahá se aproxima de Arif, diz que vai ficar feliz se ele for na festa do Doruk e que o Doruk vai ficar decepcionado se ele não for. Então, ela espera que ele vá. Atice, Enver e Sirin arrumam um jardim para a festa do Doruk, enquanto Bahá e Seida cozinham. Yusuf pede para Arif entregar um presente para Doruk e dizer que foi ele que mandou. Nezi se prepara para ir à festa e pergunta se Razin já pegou os presentes. Doruk já está pronto para a festa. 2 policiais chegam a Tarlabase e dizem a Arif que estão procurando pelo Sarp Sesmele. Arif pergunta por quê. O policial diz que isso é só com o Sarp e entram no edifício. Arif vai atrás deles. Sarp fica surpresa ao ver os policiais e Nissan e Doruk assustados. O policial diz que Sarp precisa acompanhá-la até a delegacia e lá será informado do motivo. Sarp promete que vai assim que acabar a festa de circuncisão do filho. Diz que não fez nada e pergunta por que tudo isso agora. Nissan pede para não levarem o pai. O policial diz que não vão prender o pai dela, mas ele precisa ir com eles. Sarp promete a Nissan e Doruk que vai voltar logo e diz que eles vão na frente com Arif para a casa do vovô, que depois ele vai para lá direto. Sarp olha para Arif com um olhar piedoso, como se perguntando se ele pode fazer isso. Arif balança a cabeça positivamente para ele e se coloca ao lado de Nissan e Doruk. Nissan chora muito. Arif diz a Nissan que o pai dela vai voltar, vai ficar tudo bem. Sarp agradece a Arif e acompanha os policiais. Nissan fica chorando inconsolável ao ver o pai sendo levado para a delegacia. Henry liga para Sirin e para chatear Seida, ela atende dizendo: "Tudo bem, Henry, pode falar." Henry pergunta se ela topa encontrá-lo. Sirin diz: "Infelizmente hoje eu não vou poder. Eu ia adorar ver você, mas agora eu estou ocupado, então não vai dar. Hoje é a festa do Doruk e a festa vai ser aqui em casa." Seida sai do quarto dela sem dizer nada. Sirin fecha a porta e pergunta se Henry sabe se o filho dele já foi circuncisado. Henry não gosta da pergunta dela e diz que não sabe. Sirin diz: "Ah, tadinho, seria legal se ele viesse. A mãe dele chorou demais." "Ele chama Arda, né?" "Sim, é isso mesmo. Ela chorou muito porque ele não tá aqui. Eu fiquei até me sentindo mal por ela. É triste ver uma mãe assim." "Parece que ele não pode passar por uma circuncisão. Eu acho que eu vi que tem um problema." Henry pergunta como assim, se ela sabe o que ele tem. Sirin diz: "Eu não sei te dizer direito. Eu preciso desligar, mas depois eu te ligo, tá bom? Até mais tarde então. Tchauzinho." Henry fica preocupado e sai de casa apressado. Preocupada com a demora dos filhos, Bahá diz que vai ligar para Sarp para saber por que eles ainda não chegaram. Ela pega o celular e vê que tem 2 chamadas perdidas dele. Nesse momento, Arif chega com Nissan e Doruk. Bahá fica surpresa ao ver os filhos com Arif e pergunta o que foi. Cadê o Sarp? Nissan abraça a mãe chorando. Arif diz que acha que não é sério, que ele só foi com a polícia, respondeu umas perguntas na delegacia. Deve ser um interrogatório, depois ele vem. Bahá diz a Nissan que o Sarp vai voltar, não é nada demais, o Arif falou. Depois ele vai para lá. Bahá diz para os filhos irem com a vovó e a Seida para terminarem a decoração do jardim, que ela já vai. Bahá pergunta a Arif como que foi. Arif diz que foi como disse para ela e também não entendeu. A polícia só chegou e pediu para o Sarp ir até a delegacia. Sirin diz: "O Sarp foi preso?" Arif conta em detalhes para Bahá como tudo aconteceu e diz que o Sarp pediu para ele levar as crianças enquanto ele ia lá. Bahá pergunta se os policiais não falaram nada. Arif diz que eles não quiseram responder, talvez por causa das crianças. Sirin diz: "O que ele fez?" Bahá diz: "Será que não é porque ele foi acusado injustamente quando foi jogado para fora de um barco? Ou quem sabe por que estão achando que ele gastou um dinheiro que não era dele? Você sabe como isso é. E podemos te denunciar por essas coisas. Você sabe, não sabe?" Cara de pau, a demônia diz: "É, vai fundo então. Vai ser bem emocionante. Vamos ver o que mais descobrem quando forem investigar direito. Por exemplo, tem a morte do filho do Nezi, os erros do Sarp quando usava um nome falso. Que tal pensar um pouco nisso?" Bahá não diz mais nada e vai para a cozinha. Sirin diz a Arif: "Você virou amigo do Sarp?"
Olha que ótimo. Agora podem revezar com as crianças. Que relação mais civilizada. Eu tô muito surpresa. Arif diz. Não tem graça nenhuma. As crianças ficaram bem tristes. Com muito cinismo, Sirin diz. Ah, eu vi. Essa situação parte o meu coração. Mas achei legal você e o Sarp se dando bem. Isso me faz sentir mais esperança no mundo. Você pode ficar amigo da sua namorada, né? Eu nunca vi uma coisa mais linda do que essa de hoje. Arif diz, eu fiz isso pelo bem das crianças. Agradece e presta atenção, senão... Sirin diz, senão o quê? Vai me bater? Arif dá as costas para ela dizendo, é cada uma mesmo. Bahá tenta falar com Sarp, mas ele não atende. Ela se recrimina por ter deixado o celular na sala e não ter atendido as ligações dele. Sirin vai para a cozinha e para perturbar ainda mais diz, ai coitadinha dela, ela tá muito triste pelo marido. Sem nenhuma paciência, Enver diz a Sirin, será que na circuncisão eles também não cortam a sua língua? Seida diz, não, acho que não precisa, eu posso cortar com muito prazer. Bahá diz, Seida não liga para ela, deixa ela falar sozinha que é melhor, deixa para lá. Enver pede para Sirin deixá-los em paz e para ela sair e voltar só mais tarde, porque ali ninguém tá aguentando mais. Sirin diz, como assim? Então eu não posso ficar na minha própria casa? Enver diz, não precisamos de você. Sirin diz, ah é? Tá bom, eu também não queria mesmo ficar nessa festa. E sai irritada. Enver diz a Tice que pediu para Sirin sair durante a festa e voltar para casa só mais tarde, porque ela fica atormentando todo mundo, fica arrumando encrenca com todos. A Tice diz que errado ele não tá, mas fica triste por isso. Nissan continua muito triste por causa do pai e Bahá a consola. Arif diz, Nissan, você prometeu ser forte. Você é inteligente, não precisa ficar assim. O seu pai até deu um beijo em você e pediu para você ficar calma, não é verdade? Você é mais velha, essa festa é importante para o seu irmão. Você tem que ser forte por ele, hã? Nissan diz que tá bom e promete que vai parar de chorar. Bahá diz que agora ela vai trocar de roupa e conta que ela vai colocar o vestido que a Yelis comprou para ela. Seida leva a Nissan para se trocar. Arif diz a Bahá que vai ligar para Kismet. Bahá agradece ele. Kismet atende a ligação de Arif dizendo, Maninho, você já tá sabendo da boa notícia, não tá? Arif diz, que boa notícia? Kismet diz que levaram o Sarp. A polícia foi buscar o Sarp em casa. Arif pergunta como que ela sabia disso. Kismet diz, porque fui eu mesma que disse onde ele estava, meu querido irmão. Surpreso, Arif diz, você fez o quê? O que você falou? Kismet diz, você me disse que não queria o Sarp no seu prédio, então eu fui pesquisar os antecedentes dele e acabei achando uma coisinha interessante. Nervoso, Arif diz, quer dizer que isso aconteceu por sua causa? Kismet diz, meio que sim. Você não disse que queria que ele saísse do seu prédio? Não era isso? Eu fiz alguma coisa errada? Furioso, Arif diz. É claro que você fez. Você não devia ter feito isso. Eu te pedi para fazer uma coisa dessas, hã? Eu só queria que você achasse um jeito de anular o contrato. Eu pedi para levarem o cara no dia da festa do filho? De onde você tirou essa ideia? É um absurdo. O que você fez, Kismet? O que você disse? Por que a polícia levou o Sarp? Kismet diz que os homens do Nezi destruíram informação sobre a identidade falsa do Sarp para Alp Karahan e depois para Sarp Sesmele de novo. Não existe prova sobre isso, só que ela descobriu uma outra coisa. Arif diz para ela falar logo porque o Sarp foi levado. Kismet diz, a polícia recebeu uma denúncia sobre o corpo da mãe do Sarp. A mulher foi assassinada e enterrada na cova de outra pessoa. Por isso que buscaram o Sarp para ser interrogado. Só o que eu fiz foi falar onde ele estava. Arif diz, eu não acredito, Kismet. Meus parabéns. Kismet pede para ele perdoá-la por isso e diz que vai consertar, que vai para a delegacia agora e promete que vai fazer tudo o que for possível, que não imaginava que hoje era a festa do filho dele. Arif tenta contar para Bahá porque Sarp foi levado pela polícia, mas ela o interrompe dizendo, Arif, você tem um coração enorme. Eu não sei de mais ninguém que fica assim por causa da gente, mas você fica triste por nós. Às vezes, quanto mais eu te conheço, mais eu fico chateada com tudo. Arif diz, bom, não é bem do jeito que parece. Tem o outro lado. Nesse momento, Duruk sai para ver se o pai já está chegando. Bahá vai até o filho e o leva de volta para dentro de casa. Sozinho, Arif diz, puxa, Kismet, o que você acabou de fazer? A Tice vai até o quarto de Sirin
e ela esconde um vidro atrás das costas. Atice vê e pergunta para que ela quer aquele vidro de remédio. Sirin diz, eu vou me suicidar. Eu ia começar a escrever bem agora a carta de despedida. Atice pede para ela lhe dar o vidro. Sirin diz que não vai dar, para a mãe deixá-la em paz e sair do seu quarto. Atice fica olhando assustada para ela. Sirin diz, fica tranquila, eu não vou matar. Meu pai só mandou eu sair de casa. Eu já me acostumei com vocês me depreciando. Atice abraça ela e diz, filha, você não vai sair. Ninguém quer te depreciar. Você é preciosa. Não fala mais essas coisas, filha. Sirin se faz de vítima. Diz que não é o que sente, porque a preciosa é a Barra. Todo mundo acabou de tratar ela muito mal. Atice diz que ela sabe que o pai e ela amam, que já falou com o pai dela sobre isso e ela não precisa sair. Atice sai do quarto. Sirin pega alguns chicletes que tem no vidro, coloca na boca e sorri maquiavelicamente por ter enganado a mãe mais uma vez. Chorando, Atice conta para Barra e Seida o que Sirin fez e diz que sabe que ela pensou em se matar. Seida diz que Sirin não vai se matar, que ela só quis fazer um drama. Atice diz que ela já tentou se matar 2 vezes. Barra pede para a mãe ficar calma, que vão resolver isso, que vai falar com o Enver para Sirin ficar em casa. E a mãe pede para ela entregar o remédio. Seida pergunta se Barra também vai cair nessa mentira. Barra diz que não é isso, mas se coloca no lugar da mãe. Barra conversa com Enver. Sirin vai até a cozinha e diz para a mãe, tenho boas notícias, tô saindo. Atice não permite que ela vá. E diz que o pai dela quer falar com ela. Enver vai até Sirin, pede para ela desculpá-lo porque ele agiu de um jeito meio impulsivo e para ficar em casa. Sirin diz, isso é sério mesmo? Porque quando a minha mãe não estava perto, todo mundo queria me excluir. Você mandou eu sair. Enver diz que se arrependeu. Sirin diz, tá bom, já que você está pedindo eu fico, tudo bem. Atice fica aliviada e pede para ela lhe dar o vidro de remédio. Sirin pega o vidro, joga todos os chicletes dentro da pia, liga a torneira e diz, pronto, agora ficou feliz? Atice diz que sim e fala para ela ir para o quarto se trocar. Enver diz a Atice que não acha que a Sirin vai fazer isso mesmo e pede para ela ficar tranquila. Enver, Barra e Seida prometem a Atice que não vão mais ligar para o que Sirin falar, que não vão deixar ela irritá-los mais, porque querem que ela fique bem. Atice os agradece. Henry chega onde a mãe de Seida mora. Arda sai da casa. Henry fica emocionado ao vê-lo e se aproxima. Guten reconhece Henry e o recebe bem. Henry fica olhando para Arda e Guten diz, ah, esse é o meu neto Arda. Henry diz que foi para ver o Arda, que vai acontecer uma festa. A mãe dele queria ele presente e então ele pensou de levar o Arda para ela, se Guten lhe der permissão. Irritada, Guten pergunta se a Seida mandou ele para tirar o menino dela. Henry diz que não, que a Seida nem sabe que ele foi. Guten não acredita nele, diz que foi a Seida que mandou ele ali e pergunta o que ele está fazendo com ela. Henry diz, eu sou o pai dele, o Arda é o meu filho. Muito bem, Arda, agora sim você está sendo homem, palmas para você. Guten diz que não vai deixar ele levar o menino, pega a Arda e o leva para dentro de casa. Henry diz que acabou de ficar sabendo que é o pai dele. Guten diz, não quero saber, eu estou muito bem aqui cuidando dele. Eu não estou precisando de um pai como você e nem de uma mãe como a Seida. Vai embora. E fecha a porta na cara dele. Sarp fica surpresa ao ver Kismet na delegacia e pergunta o que ela deseja ali. Kismet diz que pediram para ela ir lá e tentar ajudá-lo. Sarp pergunta quem foi que mandou ela ali. Kismet diz, digamos que eu vim da parte da Barra. Sarp diz, é a advogada do dono do café e não da Barra. Kismet diz que também ajudou a Barra durante esse período. Sarp diz, me recuso a falar com a senhora e dá as costas para ela. Kismet diz que sabe de todo o histórico dele nos últimos anos, então é bom que ele a ouça. Sarp pergunta se ela está tentando ameaçá-lo. Kismet diz que não faria isso, mas pode ajudá-lo como advogada, porque já sabe de todos os detalhes da vida dele. Se ele deixar de lado todos os problemas que tem com Arif, ela pode ajudá-lo. Kismet continua. Foi o Arif que pediu para eu vir correndo para cá te ajudar. Então eu acho que você pode fazer o mesmo e deixar as desavenças de lado. Nesse momento, Arif liga para ela. Kismet diz que está falando com Sarp, mas ele não quer aceitá-la como advogada dele. Arif pergunta por que Sarp não quer ser representado por ela. Kismet diz, eu não sei, talvez não confie em mim. Eu estou na frente dele agora.
Arif diz: escuta, as crianças estão perguntando, fala que estão esperando ele. Kismet diz que vai continuar conversando com Sarp e depois liga para ele. Arif diz: que cara mais idiota. Barra pergunta a Arif o que a Kismet disse. Arif diz que ela falou que tem um problema com o nome do Sarp porque tem alguém com um nome igual, mas ainda vai levar um tempo lá. Barra fica aliviada por achar que não é nada demais. Diz que só tá perguntando por causa das crianças e pergunta se ele sabe disso. Arif diz: que te preocupa, já não é mais problema meu. Barra diz: eu não quero que você pense que é pelo Sarp. Eu sei que você não tem obrigação de resolver isso. Arif diz: eu também não tô fazendo isso por causa de você. Eu sou capaz de ir lá e buscar esse homem e trazer pra cá pra não ver as crianças tristes. Barra diz que tá bom e agradece ele por tudo que fez desde cedo, porque a Nissan e o Doruk iam ficar perdidos se ele não estivesse lá para ajudar. Piril chega com os gêmeos. Ela leva presente para Doruk e Nissan. Doruk conta para Piril que o pai foi levado para a delegacia. Barra vai para a cozinha com Piril, explica para ela o que aconteceu com Sarp e diz para ela não se preocupar que a doutora Kismet é uma ótima advogada. Ao ver Piril, Sirin é bem irônica com ela. Piril quer falar com o pai para ajudar Sarp, mas Barra diz que é melhor ela não fazer nada por causa do Nezir. Piril diz que se preocupa com Sarp, mesmo que eles não tenham mais nada, porque ele vai ser o pai dos filhos dela para o resto da vida. Barra diz que também está aflita com o que aconteceu por causa das crianças, pois entre ela e o Sarp também não existe nada. Debochada, Sirin diz: já que ninguém quer saber dele, podem deixar para mim? Barra e Piril ficam caladas. Seida pergunta o que ela está querendo. Sirin diz: o Sarp seria um desperdício se ninguém quer saber dele. Barra chama Piril para ir lá fora ficar com as crianças. Sirin se aproxima de Piril e diz: eu acabei de lembrar uma coisa. Mandou as minhas fotos para ela? Eu sei que você tem essas fotografias. Barra pergunta se Piril pode explicar de que fotos a Sirin está falando. Sirin diz que acabou de lembrar de fazer uma coisa, que a Piril sabe do que ela está falando, então é só Barra perguntar que ela vai explicar direitinho das fotos. E vai pro quarto. Barra diz que Piril tem que lhe mostrar essas fotos. Piril diz que não sabe do que Sirin falou. Barra exige ver as fotos sem enrolação. Enver promete a Barra que vai contar a verdade para ela sobre as fotos e chama ela e Piril para conversarem com mais privacidade. A Tice chega e quer saber o que está acontecendo. Seida diz que a Sirin falou de umas fotografias e depois saiu andando. Enver chama Sirin na sala e diz a Barra que vai começar a falar antes que ela vá. Enver explica para Barra toda a história sobre as fotos que Sirin tirou com Sarp em troca de doar a medula para ela. Enver diz que a Sirin obrigou Sarp a fazer umas fotografias falsas dos dois. Barra pergunta que tipo de fotos são essas. Piril diz: fotos dos dois fazendo amor. Barra fica pasma. Enver diz: Barra, olha, essas fotos são falsas, não são reais, é tudo fingido. Você não precisa olhar para essas fotos. Barra diz que precisa ver as fotografias agora e pede para Enver mostrar. Piril diz: por que você está agindo desse jeito? Nem eu agi assim, estava casada com ele, que exagero. Furiosa, Barra diz: não vem falar que é exagero, porque ela é minha irmã. Piril diz: e o Sarp era o meu marido quando ela resolveu fazer essas fotos com ele. Então qual é o problema? Enver diz a Barra que já falou que as fotos são falsas e que a Sirin fez isso só para machucar ela. Barra diz: foi tudo uma mentira, a minha vida, a minha felicidade, foi tudo falso. Nada na minha vida foi verdade. Esse homem que os meus filhos chamam de pai, ele enganou a esposa com a irmã por anos e ainda mentiu para mim um monte de vezes. E exige ver as fotos. Piril diz: o seu Enver tem toda a razão. A Sirin só fez essas fotos para atingir você. Descontrolada, Barra diz: é claro que eles iam falar isso. O que mais vocês esperavam dos dois? Me digam, o que mais? Você acha mesmo que a Sirin ia chegar e ia falar: olha, pai, isso aconteceu de verdade mesmo? Ou que o Sarp ia falar para você que fez amor com a minha irmã, Piril? É claro que eles iam falar que essas fotos eram falsas e vocês acreditaram. Ela se recompõe e diz que quer ver as fotos, para eles lhe mostrarem logo. Sirin sai do quarto dizendo: pronto, cheguei. O que aconteceu? Piril pega o celular, mostra para Barra e diz: toma, fica à vontade. Barra fica chocada ao ver as fotos. Sirin se diverte ao ver o sofrimento dela. Enver diz a Sirin: confirma agora que essas fotos são falsas. Confirma logo que essas fotos são falsas. Sirin diz: tudo bem, é mentira.
Essas fotografias são falsas. Eu inventei tudo o que aconteceu. Nada aí é real. Eu confirmo. Só isso. Ela dá um sorrisinho e volta pro quarto. Barra chora aconchegada nos braços de Amber. Arif vê a Tice chorando. E Seida pede para ele não ir na sala, porque o Amber está conversando em particular com a Barra. Preocupado, Arif pergunta se Piril sabe o que aconteceu e diz que só está perguntando porque ela estava lá dentro. Piril diz que a Barra viu umas fotos pesadas e aí ficou abalada. Arif pergunta que fotografias. Piril diz, do Sarp e da Sirin juntos, em poses comprometedoras. Ela tirou essas fotos só para provocar a Barra. Eu tentei explicar que aquilo era mentira, mas ela não quis acreditar. Arif diz, eu não sei quem é pior. Como pôde? Eu não acho que é falso. O que você acha? Piril diz, pode ser, vai saber. E pergunta por que ele ficou desse jeito. Arif pergunta se a Barra ficou muito triste. Piril diz que ela ficou arrasada, mas ele não precisa se preocupar, que passa. Ela e o Sarp não têm mais nada e isso pode ser bom para ele. Arif diz, o que você está falando? Eu me preocupo de verdade. Eu não gosto de ver as pessoas sofrendo. Desculpe o meu jeito, mas eu não sou assim como eu disse. Você está feliz que o Sarp vai ficar livre para pegar esse lixo para você? E eu não vou falar nada mesmo por Arif ter chamado o Sarp de lixo agora, porque primeiro o Sarp chamou ele assim. Quanto às fotos, reconheço o imenso esforço e boa ação que o Sarp fez para salvar a vida da Barra ao ceder à chantagem da demônia Sirin, pois não tinha outro jeito. A Tice diz a Seida que sabe que todo mundo vai atacar sua filha Sirin. A Tice diz que Seida não entende, a filha dela tá doente, não tá bem psicologicamente. Às vezes acha que ela é normal, mas aí ela faz essas coisas. Sabe que ela precisa de ajuda, mas é muito difícil enfrentar essa situação. Doruk volta para a porta e dá de cara com Nezir chegando. Feliz, ele diz, é o tio Nezir, e pula no colo dele. Nezir diz que ele está muito bonito. Barra fica surpresa ao ver Nezir, mas não diz nada. Nezir a cumprimenta com um aceno de cabeça. Doruk diz a Nezir que vai mostrar o quintal para ele. Nezir diz que é melhor outro dia, que só foi para entregar o presente dele. Doruk diz, mas eu ainda não fui operado, tio Nezir. Tem muito balão na minha festa e a vovó fez comida gostosa. Vai entrar? Nezir olha para a Barra e ela faz um gesto com a cabeça, permitindo que ele entre. O médico chega e Doruk diz que só vão operá-lo quando o papai dele chegar em casa. Doruk vai para a calçada e Nezir pergunta a Barra o que ele está fazendo. Barra diz que ele está esperando o pai, que a polícia levou o Sarp para a delegacia. Eles não sabem o motivo, mas acha que ele sabe. Nezir diz que ela acreditando ou não, ele não tem nada a ver com isso. Nezir diz, o meu ódio pelo pai dele é outra coisa. Eu nunca faria isso com Doruk. Barra pergunta como que ele soube sobre a circuncisão do Doruk. Nezir diz que ela mandou um convite para ele e mostra o convite que Doruk fez. Barra diz que entendeu e pergunta se pode ficar com o convite. Doruk, Nezir diz que sim, e se ela quiser ele pode ir embora. Barra diz que não, que o Doruk ficou feliz por ele ter ido e pede para ele ir sentar. Barra vai até a porta e diz para Doruk entrar, porque é muito perigoso ele ficar ali fora. Doruk diz que já vai, mas quando a mãe se afasta, ele sai correndo. Barra vai para a cozinha, fecha a porta, pega a Sirin pelos cabelos e diz, quando você vai parar de ser assim, hein? Quando é que vai parar com todas as suas idiotices? Sem vergonha, Sirin grita chamando pela mãe. Barra a segura pelo pescoço apertando e diz, quieta, não chama a mãe, fica de bico calado. Você convidou o Nezir para a festa. Você entregou o convite para ele, né? Sirin diz que não. Barra diz que sabe que foi ela. A Tice entra, pergunta o que Barra está fazendo e pede para ela soltar a Sirin. Furiosa, Barra afirma que Sirin mandou o convite para Nezir e diz que sabe disso porque não há nenhum outro louco naquela casa além dela. Sirin diz, tem certeza que não tem mais nenhum louco? Olha ao seu redor, ou se olha no espelho, tá? Barra diz, você pensa que engana quem com esse seu cérebro medíocre? Você acha que isso é brincadeira, é? Que isso é engraçado? Você não entendeu que esse homem é perigoso? Aí Elis morreu por causa dele. Muitas outras pessoas quase morreram por causa desse homem. Qual o seu problema? Você não pensa? Piril vai pegar um guardanapo e fica assustada ao saber que Nezir está ali. Sirin diz que já disse que não fez nada. Barra diz que já chega de mentira.
A Tice pede para Barra se acalmar e diz que ela lhe prometeu. Barra diz à mãe: tudo bem, tá bom, eu não tô fazendo nada, calma, a gente só tá conversando. Você não precisa se preocupar, tá bom? E se vira de repente, dando um belo tapa na cara de Sirim. Depois Barra diz: me desculpa, mãe, e sai procurando por Doruk. A Tice diz: tudo bem, filha? Sirim vai atrás de Barra, a joga no chão e diz: você não pode me bater, quem você pensa que é, idiota? Eu juro que eu vou te matar, tá me ouvindo? Seida e a Tice tiram Sirim de cima de Barra e a colocam no quarto. Barra se levanta, diz que tá bem e precisam procurar o Doruk. A Tice conta para Seida o motivo da briga entre Sirim e Barra e depois vai avisar Arif e Enver que o Doruk sumiu. Seida fica mal ao saber que Nezir Korkmaz está ali. Todos saem pela rua à procura de Doruk. Piril diz a Leila que não quer ver esse homem agora, se referindo a Nezir, e vai embora da casa de Atice às pressas, sem falar com ninguém. Doruk vê Nezir e o chama. Nezir pergunta o que ele está fazendo ali. Doruk diz que está se escondendo, que está esperando o pai. Nezir promete que ele não vai ser circuncisado enquanto o pai dele não chegar. Então Doruk sai do esconderijo. Barra fica aliviada ao ver o filho. Nezir diz que o Doruk disse que não vai fazer a circuncisão sem o pai dele. Barra diz que tá bom e eles voltam para casa. Nezir diz para Doruk não fugir mais, que agora vai ver o que pode fazer pelo pai dele. Ele não precisa se preocupar, que não vai haver circuncisão enquanto o pai dele não voltar. Nezir pergunta a Barra quem que está cuidando do caso do Sarp. Barra diz que é a doutora Kismet, a advogada do Arif. Nezir diz: aquela advogada, a que sempre se intromete no que ela não é chamada, não é? Arif diz: ela é minha irmã, Nezir. Surpresa, Barra diz: o quê? Então a Kismet é sua irmã, Arif? Nezir diz: dizem que ela é muito boa. O Sarp está em ótimas mãos. Arif diz que não tem certeza. Barra pergunta por quê. Arif diz que o Sarp não quer a ajuda da Kismet. Barra se irrita, diz que não sabe por que o Sarp está fazendo isso e entra. Nezir diz a Arif que dá para resolver isso com uma ligação telefônica. Arif diz que não é tão simples, que falou isso para Barra não se preocupar, mas encontraram o corpo da mãe dele e fizeram uma denúncia. É bem complicado. Ele pode até ser preso. Nezir manda Razin ir para a delegacia, encontrar a advogada e esperar sua ligação. Seida se aproxima de Nezir, para na frente dele e pergunta se é ele mesmo. Arif quer entrar com ela, mas ela diz que só vai falar uma coisinha. Nezir diz para Arif deixar ela falar e diz para Seida: pois não, me fala. Seida diz: você conheceu Yelis, minha grande amiga? Ela era a minha melhor amiga, a minha irmã, e na minha vida só tinha ela e a Barra, porque eu não tenho mais ninguém de família. Ela era boa, tranquila e tinha 2 filhos. Eles são pequenos, mas você matou ela. Nezir olha para Razin e ele baixa a cabeça. Seida diz: por que você não olha nos meus olhos? Vai, olha para mim. Você assassinou ela. Eu só espero que você viva um inferno nesse mundo por ter acabado com a vida dela, desgraçado. Seida entra em casa e Nezir diz: não é necessário me desejar isso, Seida. Barra nota que Piril não está mais na casa e diz à mãe que acha que eles fugiram por causa do Nezir. Barra vai para a cozinha e vê Seida pegando Sirim de jeito. Seida segura Sirim pelos cabelos e esfrega a cara dela em uma forma de bolo quente enquanto diz: eu vou te matar, eu vou te matar. Você é uma idiota, uma desgraçada. Onde está a Yelis? Onde é que a Yelis está? Ela está 7 palmos debaixo da terra. A Yelis morreu e você quer servir bolo pro assassino dela. Você tá maluca? Barra diz para Seida parar, que vai queimar Sirim. Seida solta e diz: tomara que morra. Sirim diz: ai, tá ardendo, tá ardendo. Ai, eu não tô sentindo no meu rosto. Ai, tá doendo muito. Ai, o que eu faço? Tá doendo muito. Barra vai para a sala, pede desculpas aos convidados, agradece por eles terem ido à circuncisão. Diz que eles foram testemunhas de que o Doruk não quer a circuncisão sem o pai dele, mas infelizmente o pai dele vai chegar bem tarde. E então o evento vai ser cancelado por enquanto. Os convidados dizem que entendem e vão embora. Sirim diz que sente que está pegando fogo. Enver pergunta o que foi no rosto dela. Sirim diz que vai ficar com a cicatriz pro resto da vida. Seida diz: não foi nada não, só meti bolinho quente na cara dela. Enver fica pasmo e Sirim diz:
Você é uma louca maldita, tá doendo. Barra diz para Amber levar Sirim para o hospital, enquanto ela vai no jardim avisar o pessoal que a festa acabou. Amber sai com Sirim e ela diz que Seida vai ver quando ela voltar. Kismet chega com Sarp. Doruk e Nissan ficam muito felizes ao verem o pai e correm para abraçá-lo. Sarp agradece Barra por ter mandado a Kismet para ajudá-lo. Barra fica olhando para ele com raiva. Sarp fica surpreso ao ver Nezir, mas não diz nada. Doruk diz que agora já podem fazer a circuncisão. Barra pergunta se é isso que ele quer, porque todos os seus amigos já foram embora. Doruk diz, mas o papai está aqui. E que vai junto com a vovó para perguntar uma coisa para o médico. Sarp estranha o modo como Barra fica olhando para ele. Barra diz que vai ligar para o pai, pede licença e se afasta. Longe de todos, Nezir diz a Sarp, por que você não muda essa cara? Não conseguiu fazer uma festa melhor para ele? Sarp dá um sorrisinho e vira a cara. Nezir pergunta se ele não vai lhe falar nada. Sarp diz que não. Nezir diz que ele pode falar, que está ouvindo. Sarp então se aproxima mais um pouco dele e diz, só veio aqui para verificar, queria ter certeza que eu tinha dado todo o dinheiro para o SWAT ao seu pedido, não é isso mesmo? Queria ver como a minha vida está miserável. Nezir diz, o que você quer dizer? Então deu todo o seu dinheiro para o SWAT a pedido meu? Sarp diz, exatamente. Nezir diz, eu não acredito. Barra chama Sarp e pergunta se pode falar com ele. Sarp diz que é claro que pode e pergunta do que ela quer falar. Arif e Kismet ficam olhando para eles. Barra diz a Sarp, eu quero saber das fotos. Sarp diz, de que fotos? Barra diz, as fotos suas na cama com a Sirim. A campainha toca. Seida vai abrir a porta pensando que é o Enver que está de volta e dá de cara com Arda no colo de Henry. Seida chora. Muito feliz, ela pega o filho e diz, Arda, filhinho, você tá tão lindo, meu amor. Ai, você veio visitar a mamãe, é? Henry fica emocionado ao ver Seida com o filho. Doruk vê Seida com Arda e fica contente. Barra sai pelos fundos dizendo para Sarp soltá-lo. Sarp diz, espera Barra, quantas vezes eu tenho que dizer que as fotos não são de verdade? Elas são falsas. Arif quer ir até eles, mas Kismet não permite. Sarp diz a Barra, a Sirim já confessou tudo, então já sabe, a sua mãe tá sabendo, o seu Enver tá sabendo, todo mundo tá sabendo. Barra diz, ah, é mesmo? Não me diga, quer dizer que todo mundo já sabe, menos eu, não é isso? Sarp diz, é isso mesmo, eu não acredito, você tá me deixando maluco, não é possível, eu tô ficando maluco com isso, que porcaria, Barra. Mas por que a Piril tinha que resolver te mostrar essas fotos logo hoje? Barra diz que a Piril não tem culpa disso, que foi a Sirim que contou pra ela sobre as fotos. Sarp diz, a Sirim te contou? Agora eu vou matar a sua irmã. Barra segura o braço dele e ele diz, me solta que eu vou mandar ela pro inferno. Barra pede para ele se acalmar. Diz que a Sirim já sofreu bastante hoje. Não quer que ela chegue com mais um problema e também não quer que ele preocupe as crianças. Sarp diz, olha Barra, eu juro que o único motivo para tirar essas fotos foi para salvar a sua vida. Barra diz, para, não jura nada, por favor, fica quieto. Eu não quero ouvir mais nada. Eu não quero que você me explique mais nada. Porque eu juro que eu não tenho o menor interesse em ouvir. Agora eu já sei de tudo e já sofri muito. Foram muitas coisas. Coisas que foram muito difíceis. Primeiro eu te conheci. Depois eu me apaixonei, casei com você. E infelizmente você acabou se tornando o pai dos meus filhos. Mas eu juro que isso não vai me derrubar. Eu juro que vou superar tudo isso como eu já superei todo o resto. Sarp diz, mas eu não fiz nada de errado, Barra. Me escuta, porque não acredita em mim. Barra continua. Você não vai me machucar mais, não vai. Eu não vou mais deixar. Eu vou esquecer tudo o que fez comigo. E eu vou conseguir superar tudo isso mais uma vez na minha vida. Os meus filhos vão esquecer de você. E nós vamos ser muito felizes sem você, entendeu? Sarp diz, fica quieta, fica quieta, fica quieta, fica quieta. Barra diz, eu vou te odiar pro resto da minha vida. Até a minha última respiração, entendeu? Cada dia mais com todo o meu ser. Com cada gota do meu sangue. Com todas as células do meu corpo. Eu vou te odiar, Sarp. Sarp diz, eu já disse que eu não tive culpa de nada. Eu já disse que eu não sou culpado. Eu nunca toquei na sua irmã de verdade. Eu não encostei em um único fio de cabelo dela. Eu nunca encostei nela. Isso é uma droga de uma armação. E agora você vai acreditar em mim, Barra? Me responde. Você vai acreditar em mim?
Enver chega e, ao escutar os gritos, vai até eles, perguntando o que aconteceu. Enver diz que vão circuncisar o menino e eles estão lá fora brigando. Sarp diz a Bahar: e agora, tá feliz? Eu cansei de você não acreditar em nada do que eu falo. Já cansei de você acreditar nas mentiras da idiota da sua irmã. Se você não tivesse me tratado assim, se tivesse lembrado de tudo, se tivesse se lembrado do tipo de homem que eu sou, eu te garanto que agora estaríamos juntos. Nosso casamento e filhos estariam bem. Tudo. A nossa vida teria voltado ao normal se você não tivesse impedido. Mas não, você preferiu me tratar como se eu fosse um completo estranho. Acreditou na Sirin, mas não acreditou em mim. Confiou nela, mas não confiou em mim. A minha vida inteira desmoronou. Você não entende isso? Não consegue entender, Bahar? Como é que eu ia ficar com ela depois de todas as coisas que ela fez com a nossa família? Me explica. Como é que eu ia ficar com essa mulher? Essa mulher me dá nojo. Bahar diz: é mesmo? A sua vida desmoronou? Ah, é. Você casou e ainda teve 2 filhos e era um homem rico quando eu te reencontrei anos depois. Não fala que a sua vida desmoronou. Você tem ideia de tudo que eu passei durante todo esse tempo? Tem alguma ideia, Sarp? A vida dele desmoronou. Enver coloca fim na discussão. Diz que depois eles conversam e pede para entrarem para ver o Doruk. Bahar vai entrando e Sarp diz: não acredita em mim porque tá com o dono da cafeteria, não é? Porque assim vai conseguir o que você quer, ou eu tô errado? Bahar diz para ele tomar cuidado com o que fala. Sarp continua: você ainda tá apaixonada por ele, não tá, Bahar? Bahar parte para cima dele furiosa, dizendo que é melhor ele ficar quieto, calar a boca. Enver segura ela. Sarp diz: é por isso que você me trata assim, é verdade. Bahar diz para ele: te odeio com todo o meu coração. Ela entra e dá de cara com Arif. Eufórica, Seida leva o filho para Bahar ver. Bahar diz que está muito feliz por ela. Sarp dá os parabéns para Seida. Ela o agradece. Munir chega com os presentes para Doruk. O Sarp e o Enver aceitarem a presença do Munir ali é demais, né, gente? O cara quase matou o Enver. Muito sem noção. Mas séries turcas, novelas, tem dessas coisas. Quem já assistiu várias sabe disso. Sirin sai do banheiro e dá de cara com Sarp. Sarp parte para cima dela. Sirin corre. Acaba esbarrando no médico que foi fazer a circuncisão de Doruk e o homem cai, machucando o braço. Nezir diz a Doruk que vai mandar outro médico para fazer a circuncisão dele, que precisa ir, mas que a felicidade dele é muito mais importante para ele do que todas as outras coisas. Doruk diz para Nezir visitá-lo, o abraça e diz que gosta muito dele. Antes de sair, Nezir dá uma encarada em Munir. Piril conversa com o pai e concorda em ir embora do país com a condição de que ele nunca mais fale com a Sirin e que nem ajude, pois não quer mais essa praga na vida deles. Suat jura por ela e pelos netos que não vai mais ver a Sirin. O médico que Nezir enviou chega para fazer a cerimônia do Doruk. Doruk diz ao pai que quer escolher o seu próprio padrinho. A vovó não deixou, mas ele e a mamãe têm que deixar. Sarp diz: e quem você quer, filho? Doruk diz: o Arif, papai. Pode ser? Sarp diz: tá tudo bem, filho. É o seu dia. Você pode fazer tudo. Feliz da vida, Doruk abraça o pai e o agradece. Sarp diz a Bahar: você cuida dele e eu vou lá avisar. Bahar diz: não me diz o que eu tenho ou não o que fazer. Dá licença. Bahar pergunta a Arif se ele gostaria de ser o padrinho do Doruk. Arif olha para Sarp sem jeito e pergunta a Bahar se é sério. Sarp diz que é sim, que o Doruk que pediu. Arif então diz: claro, tudo bem. Finalmente Doruk é circuncisado. Todos o aplaudem e o parabenizam. Munir diz a Sarp que já vai. Sarp pede desculpas por não ter ficado muito com ele e o agradece por tudo. À noite, quando estão arrumando as coisas para irem para casa, Doruk pergunta por que o pai não vai com eles. Sarp diz que o avô dele pediu um táxi para ele e eles não cabem num carro só com todos aqueles brinquedos. Nissan e Doruk se despedem de todos e vão embora com a mãe, Henry, Arda e Seida. Suat diz a Munir que acha que é melhor ele começar a trabalhar na construção como um pedreiro e assim vai poder manter a sua amizade com Sarp. Munir diz que só foi lá por causa da Dona Piril. Suat pergunta se é mesmo e se ele viu Sarp e o Nezir conversando por lá. Munir diz que não viu, mas acha que eles não se falaram
que o Nezir saiu assim que ele chegou, mas antes disse que quer vê-lo na casa dele na segunda e que é importante. Swat pergunta para quê. Munir diz que não sabe, que o Nezir lhe disse isso quando estava de saída e acha que ele quer acabar com essa tensão que existe entre eles. Munir diz que acha que seria melhor Swat devolver o dinheiro do Sr. Sarp, porque o Nezir gosta muito do Doruk, pode encontrar com ele de novo e eles podem ter problemas. Swat diz que Munir tem razão, mas não quer ir para a casa do Nezir de jeito nenhum, porque seria um risco muito grande. Munir diz, mas eu quero te lembrar que recusar também é um grande risco. Swat diz que a Piril e as crianças vão se mudar para Londres em breve. Ele tem que resolver essas coisas e depois para pensar no outro assunto. Sarp agradece a Arif por ter ajudado eles e diz que não teria acontecido sem a ajuda dele. Arif diz, eu fiz isso pelo seu filho. Sarp diz, tô falando com você com educação e espero que faça a mesma coisa. Não me tira do sério, Arif. Arif diz, não se preocupe, eu falaria direto com você se fosse um decente, mas infelizmente você se casaria com a irmã da sua esposa. Olha só, não gostei da sua postura agora, Arif. Sarp realmente estava sendo educado e você foi extremamente grosseiro. Sarp pega Arif pelo colarinho e diz, eu não me envolvi com a Sirin, seu idiota. Não me envolvi com ninguém, você entendeu? Arif diz, deixa a Barra em paz, estragou a vida dela. Não chega mais perto dela, por favor. Sarp empurra ele e diz, sai da vida da minha esposa, tá bom? Deixa a gente em paz de uma vez por todas. Arif diz, eu não vou sair, cai fora, idiota. Enver e Ati se separam os dois. Sirin sai e fica só observando a discussão entre eles. Sarp diz, seu Enver, eu fui agradecer o cara e do nada ele começou a me falar um monte. Ele quer que eu vá embora para poder ficar com a Barra, mas quem vai embora é ele, porque eu vou ficar aqui com a minha família. Arif diz, eu não vou para lugar nenhum, eu não vou não. Principalmente depois da Barra ter visto as suas fotos horríveis. Não me interessa, eu vou ficar para lutar até o final. A Barra não vai ficar com você. Sarp diz, quem você pensa que é para falar assim isso? Vai, responde, seu idiota. Barra e Arif estão sendo chatos também agora, estão se comportando como duas antas, estão enchendo o saco por causa dessas fotos. Eles sabem muito bem como é a demônia da Sirin e ficam acreditando nela. Estão sendo dois bestas, abobados, assim como Sarp foi quando acreditou na palavra dela sobre a Barra e os filhos terem morrido. Já chega disso. Enver pede para Arif parar e ir embora. Arif diz que tá bom, e vai. Sarp pede desculpas a Enver e a Tice pelo incômodo e diz que não era a intenção. Sirin se aproxima dele e diz, você esqueceu o presente do Arif, ó, pode entregar o presente do Arif pro seu filho. Furioso, Sarp pega o brinquedo, o quebra batendo no chão várias vezes e depois vai embora. Cínica, Sirin pega o brinquedo e diz, ele destruiu tudo, eu vou ter que jogar no lixo, assim não serve para nada. A Tice pergunta se Enver está bem. Enver diz que não e que Arif e Sarp teriam se matado se eles não tivessem chegado a tempo.